nós estamos com audiência de mais de 25 mil pessoas, eu peço que vocês vejam se estão incluídos, inscritos no canal do Paulo Figueiredo Show, que está sozinho, com mais de 15 mil pessoas assistindo. Vejam se vocês estão inscritos, porque muitas vezes a pessoa não está inscrita, ela acha que está inscrita, mas não está. Então, vejam se estão inscritos, cliquem no like, que a gente vai falar agora sobre o caso do deputado Eduardo Bolsonaro. E antes de nós recebermos o deputado, eu quero falar uma coisa ou duas a esse respeito. Porque essa pauta é, na realidade, quase um épico. É quase que uma tragédia grega protagonizada pela mídia e pelo Supremo Tribunal Federal. E essa tragédia tem, como uma boa tragédia grega, ela tem 2 atos. E ambos envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. O primeiro ato é a evolução de uma piada até a seriedade. Vejam só, quando o deputado Bolsonaro anunciou o exílio dele nos Estados Unidos, quais eram as reações da esquerda, da mídia, do próprio Supremo Tribunal Federal? Era tudo muito mais no sentido de fazer piada sobre a decisão dele, ou pelo menos fingir que faziam piada, do que levar a sério. Vejam, eu tenho que fazer essa recapitulação, porque é muito ridículo. Olhem, por exemplo, o que publicou o UOL. Eduardo Bolsonaro, 2 pontos. Governistas o chamam de covarde e aliados de exilado político. Aqui o Eduardo Bolsonaro era um covarde, que tirou licença do seu mandato para fugir da justiça brasileira e preparar terreno para uma possível fuga da época, diziam, do Jair Bolsonaro. Que não acontecerá, apesar dos meus protestos. Você veja, lembrem do Guilherme Boulos, dizendo que, abre aspas, a citação do Guilherme Boulos, na hora de falar que um cabo e um soldado fechariam o STF era valente. Na hora de responder pelos crimes, ele chora e se faz de vítima. Até o final do dia 18 de março de 2025, a palavra covarde e traidor estavam entre as mais comentadas do X. Em entrevista ao UOL, o advogado Marlon Reis, conhecido por um total de 0 pessoas, disse o seguinte sobre o exílio do Eduardo. É um autoexílio motivado por desejos ideológicos individuais e que nada tem a ver com motivação real. O que ele decide fazer sequer aguarda a mínima conexão com o que está acontecendo no Brasil. Ele não está correndo risco algum de procedimento legal. 0. Desculpem a expressão, mas é até meio patético. O próprio Otávio Guedes, na Globo News, usou essa palavra também, patético. Era tudo muito patético. O tempo inteiro era tudo patético. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem com o seguinte título: nas redes, esquerda faz memes com licença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, enquanto apoiadores exaltam patriotismo. A reportagem, infelizmente, não mostra, mas a série de memes criados sobre Eduardo era enorme. Pelo menos um deles eu ainda consegui estar disponível, e é esse aqui. Uma paródia do Eduardo com o filme Meu Malvado Favorito. O jornalista Helder Maldonado, que a minha equipe me mandou hoje no início do programa, e eu falei, quem? Quem é Helder Maldonado? Também publicou na época esse meme no X. Licenciado do cargo de deputado, Bananinha cruza a fronteira dos Estados Unidos para entregar pendrive para Donald Trump. E esse clima de comédia, ele não estava restrito só à mídia. Era o mesmo clima entre os poderosos de Brasília. Vejam só a reportagem do... Peço desculpas aqui. Mau cheiro do caramba. Mas a revista Fórum publicou na semana em que o Eduardo anunciou o exílio essa... sei lá o que é isso. Esse troço aí. Frouxo e bananinha. Eduardo Bolsonaro vira piada em jantar oferecido por Moraes. Para finalizar esse primeiro ato, a gente teve um post do próprio Eduardo Bolsonaro alertando sobre as coisas que estavam por vir. Em 20 de março, ele escreveu assim sobre os comentários, esses comentários que teriam havido no tal do jantar oferecido a Alexandre de Moraes. Mais uma vez, o famoso sorrisinho tão falado pelo professor Olavo de Carvalho. Antes, as minhas viagens eram motivo de piadas. Depois virou crime contra a pátria. E agora piada novamente. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim. Soa mais como uma simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último. Ele já havia cantado a pedra que os memes, as piadas e os sorrisinhos, que o Olavo Carvalho diziam que era um argumento de puta, os apelidinhos e tudo mais, era tudo para passar uma falsa sensação de tranquilidade.
pelo menos do lado dos ministros. Na imprensa a gente realmente vê, outro dia eu estava vendo um vídeo, não me critiquem, alguém me mandou, daquele cara, daquele movimento, como é o nome deles? Meu Deus, desaparecidos, um que ficava fazendo manifestação de rua, MBL. Aí tem aquele, o Renanzinho, Renanzinho é do Bolsonaro, é o Renan alguma coisa, esqueci qual é o nome dele, o Dirceuzinho, o apelido dele era Dirceuzinho, ainda achando que era tudo tic-tac do Marco Rubio agora. O estrategista que conseguiu transformar o MBL do maior movimento de rua do Brasil por um negócio que ninguém nem lembra que existe. Eu não estou conseguindo lembrar aqui nem o nome. Então, essas pessoas, talvez, realmente sejam estúpidas o suficiente para achar que era tudo piada. Mas os ministros do STF, meus amigos, estavam naquilo de... E eis que se inaugura o segundo ato, que é o da constatação. E nós teremos em seguida o terceiro ato, que é o da negociação. Porque aquilo que antes era tratado como piada, kkkk, bananinha, entregar pendrive, agora virou um assunto de segurança nacional. Uma conspiração contra a democracia e o Brasil. Se antes o UOL estava fazendo piada do assunto e trazendo advogado que dizia que Eduardo Bolsonaro era patético, agora eles trouxeram um professor da Fundação Getúlio Vargas que disse o contrário. Diz o advogado da Fundação Getúlio Vargas, sanções contra Moraes são inadmissíveis. Eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é não normalizar, que é o uso do Estado americano como estratégia e forma de responder a adversários da extrema-direita global. Ué. Mas se era patético, como é que virou inadmissível? Se é patético, é algo que não patético, né? É algo do patos, né? Que gera, que você quase que se solidariza com uma coisa tão ridícula, que gera um sentimento, gera pena, é uma dó, é um sentimento de, puxa, tadinha dessa pessoa. Se é patético, automaticamente não tem com que se preocupar. Vejam, a Mônica Bergamo, nós já tratamos aqui, ela diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem agora que as sanções são inadmissíveis e vão gerar solidariedade. Antes de ir ao ar, a Dani Lima colocou um vídeo no ar. Tem um vídeo aí, Bruno? A primeira turma diz, é uma violação absurda da soberania brasileira. Para dimensionar, basta inverter. Aí ele cita o exemplo que está aí em destaque no blog. Brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos, imaginemos então um juiz daqui brasileiro decretar a prisão dos agentes policiais que estão atuando nos Estados Unidos. Sendo que o nosso caso, ele complementa, é ainda mais grave, porque não há sequer um cidadão dos Estados Unidos nos litígios, ou seja, nos processos. Então os americanos estão agindo sem que haja qualquer americano dentro da questão. De todo modo, a não, peraí, isso aqui é muita mentira, então eu vou abrir aqui no ar a página onde mostra só alguns dos americanos que estão no litígio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, peraí, porque aí eu vou abrir ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver aqui. Só alguns dos americanos que estão no litígio. Americanos ou cidadãos debaixo da jurisdição dos Estados Unidos. Nós temos, cadê aqui? Vamos lá, vamos descer, aqui é coisa pra caramba. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Parará. O João sabe onde está isso? Não, esses são os casos dos brasileiros. Isso. Felipe Martins, Anderson Torres. Aqui, ó. Vamos lá. Só os cidadãos ou residentes permanentes e pessoas asiladas nos Estados Unidos que estão no objeto do Alexandre. Elon Musk. Não fui eu que escolhi botar o Elon Musk no inquérito. Foi, Alexandre? Não, foi você. Né? Você que escolheu. Tá aqui. Elon Musk, cidadão americano, assessor lá do presidente Trump. Jason Miller. Lembra do Jason Miller? Também cidadão americano, braço direito do Donald Trump, foi porta-voz dele. Não é cidadão americano não, Dani? Não? Não, entendi. Steve Bannon, que a delegada Denise disse que era o cérebro por trás dessa articulação internacional. Inclusive, Eduardo Bolsonaro vai ao programa do Steve Bannon hoje, ou foi. Steve Bannon não é cidadão americano, não? Não está no processo? Chris Pavlovski. Não tem Chris Pavlovski, o CEO do Rumble, que o Alexandre de Moraes disse na decisão dele que estava cometendo crime? Não? Não tem. Não aconteceu. Paulo Figueiredo não é residente permanente dos Estados Unidos? Não? Tá, entendi. O que mais? Rodrigo Constantino, óbvio, cidadão americano, não é ou não é? Rodrigo Constantino, aquele que está com câncer, que você bloqueou as redes sociais até hoje, não está no litígio.
Não tá. Alan dos Santos não é asilado nos Estados Unidos, não? Ah, Michael Schellenberger, grande jornalista internacional, lembra do Michael Schellenberger? Não. Ele não está no Twitter Files Brasil? Não tem o documento IPJ 1579463/2024, assinado pelo agente Anderson Ferreira e Geraldino Casimiro? Não tem? Ou uma outra carta, assinada pelo Fábio Álvares Schor, número 15804-466/2024, endereçado diretamente ao Alexandre de Moraes? Não tem? Desculpa, estou confundindo. Flávia Cordeiro Magalhães, a brasileira, que foi ordem de prisão por causa de uma postagem que ela fez aqui nos Estados Unidos. Não tem. Desculpa, Dani. Monarque, não é residente permanente nos Estados Unidos. Desculpa. Juíza Ludmila Lins Grilo, não é. Não está também na jurisdição americana. Não continua. Até o reverendo André Valadão foi colocado aqui. Doutor Ricardo Camarinha, vocês não mandaram um FBI chamar o doutor Ricardo Camarinha para ser entrevistado, não? Ernesto Lacombe, não. Eu posso ficar aqui. Tudo isso debaixo da jurisdição americana. Fora as empresas. Meta não é uma empresa americana, Google não é uma empresa americana, o X vocês não tiraram, Starlink, nada disso foi tirado do ar, o Rumble não está fora do ar, True Social não é americana, não, é do presidente dos Estados Unidos, mas não é americana. Eu não sei se isso é uso pesado de drogas no Supremo Tribunal Federal, na redação da Globo News, ou se é só gaslighting. A solidariedade no Supremo tende a chegar a 100%. Ali há uma questão com relação aos indicados de Bolsonaro e também há um ministro que tem ali, está sendo tratado e exposto pelo bolsonarismo como a única ponte que eles têm na primeira turma, ali o ministro Luiz Fux. Não há precedente no mundo sobre esse tipo de sanção contra um juiz de um país. Só pode ser uso de drogas pesadas. Só pode ser uso de drogas pesadas. Eu trouxe aqui, semana passada, sanções contra cubanos. Eu já trouxe o juiz da Nicarágua. O Trump simplesmente sancionou, no primeiro dia de governo, o promotor do ICC, da Tribunal Penal Internacional. A lei Magnitsky foi feita para sancionar juízes e autoridades da Rússia. Vocês estão realmente... Isso, eu não sei o que é isso. Se é o ódio que deixou vocês cegos, se é completo desconhecimento, ou se é o uso de drogas pesadas. Ou se não, nós estamos ainda naquele estágio, né, do grieving, do sofrimento, que é a negação. É um estado de maluquice, é um estado de doença mental. E uma jornalista que ouve um troço desse e não faz uma pesquisa... Meu Deus, Dani. Meu Deus, eu citei aqui para você 15 indivíduos. Eu citei 15, debaixo da jurisdição americana, que foram alvo do Alexandre de Moraes. Eu posso citar, só pegar os Paulo Figueiredo de shows antigos, vou citar aqui inúmeras jurisprudências a respeito de outros juízes, inclusive sancionados com lei Magnitsky. Você acha que eu cheguei aqui? Você acha que a gente... Isso aqui é uma loucura. Vocês acham que a gente é tão pica? Eu já falei isso. Às vezes eu me olho no espelho e falo, porra, Paulo Figueiredo, acho que você é meio pica. Mas eu não consigo me imaginar tão pica quanto vocês nos acham. Vocês acham que a gente chega aqui e fala assim, porra, que tal vocês sancionarem um juiz? Aí os caras, porra, que isso? Nunca fizemos, como é que faz? E aí os caras vão lá e fazem. Vocês acham realmente? Ou será que a gente esteja se baseando? Acho que essa ideia foi minha, ou do Eduardo, de quem quer que seja. Ou será, só será, que a gente está fazendo o que já foi feito com outros países? Peguem aquela reportagem lá atrás, do jantar promovido pelo Alexandre, KKK, Eduardo, com essa matéria da Mônica Bergamo, com esse vídeo da Dani. Comparem. Há uma questão ali também, gente, muito clara em relação aos demais integrantes do Supremo. Deixa eu trazer uma outra declaração de um integrante da primeira turma. Ele diz o seguinte, né? Que há, claro, né, tirando alguns colegas específicos, existe a percepção de que o tribunal não pode ser ameaçado assim, ou seja, há um espírito de corpo. É impensável ter um país ameaçando publicamente uma Suprema Corte. Se um está sendo ameaçado assim, nada impede que outros entrem na mesma situação. Mas certamente vão entrar. Certamente vão entrar. A razão é... O que está se aguardando é apenas essa reação mesmo, de corpo. Eu estou sendo convencido cada vez mais. Eu era um cara não, vamos tirar o Alexandre e vamos esperar que os outros ministros recuperem a razão deles e, se livrando do Alexandre, recuperem a normalidade institucional. Vocês estão me convencendo no chat de que o melhor não é esse. O melhor é lamber tudo. Vamos lá, pô, vamos atrás. Vamos expor logo essa suruba que virou nos escritórios de advocacia de vocês.